Amigos e amigas, vamos a mais uma liturgia da palavra aqui nos meus endereços telemáticos. Eu quero passar sempre para vocês as informações sobre a liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É a mesma liturgia. Eu transmito de forma antecipada até mesmo para ajudar os presidentes de celebrações eucarísticas e celebrações da palavra. Neste vídeo eu vou passar para vocês a liturgia referente ao domingo, dia 24 de setembro de 2023. É importante nós passarmos a liturgia porque há pessoas que não conseguem o material. O Brasil é imenso, e o mundo também, né? Mundo de língua portuguesa. Então, eu passo aqui e, graças a Deus, as pessoas têm sido agraciadas com esse material que eu pesquiso em sites fidedignos. Então, você acessa meus endereços eletrônicos, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Temos também o @ Paulo Roberto Maciel 7919, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vamos ao vídeo com as informações mais importantes iniciais. Neste vídeo, liturgia referente ao dia 24 de setembro de 2023. É o domingo, iniciando a 25ª semana do tempo comum. O domingo, para quem não sabe, é o primeiro dia da semana. Tem gente que pensa que é segunda-feira, mas não é. Tanto que o nome é segunda-feira. Então, segunda-feira é o segundo dia da semana. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou exemplificando aqui, né, simbolizando. No rito da celebração temos a missa própria com o glória, o creio, o prefácio de domingo, primeira semana do saltério. Antífona da entrada. Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Se chamar por mim, em qualquer provação, eu o ouvirei e serei seu Deus para sempre. Oração do dia. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos do 6º ao 9º. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial. Estou pesquisando aqui no site Nova Aliança. Salmo é 145, versículos do 2º ao 3º, 8º ao 9º, 17 ao 18, refrão 18a. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Repitamos! O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Misericórdia e piedade ao Senhor, Ele é amor.
é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz, está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Repetamos! O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Agora a segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos do 26 ao 24 e o 27a. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: viver à altura do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que belíssimo trecho da carta de São Paulo aos Filipenses, né? Ele diz que sair deste mundo para viver com Cristo, para ele seria o melhor, mas Paulo, apóstolo, permanece a fim de colaborar com o processo evangelizatório. Que bom, né? Foi a missão que ele recebeu de Deus. Vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho do Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14, e depois vamos proclamar o Evangelho com trecho do Evangelho escrito por São Mateus ou Levi, são a mesma pessoa, Mateus ou Levi, capítulo 20, versículos do 1 ao 16a. Então, primeiro vamos aclamar, ok? Depois proclamar. Aleluia, 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 aleluia. Vinde abrir o nosso coração, Senhor, ó Senhor, abri o nosso coração. E então do vosso Filho a palavra poderemos acolher com muito amor. Poderemos acolher com muito amor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: ide também vós para a minha vinha. Eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou.
O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, essa parábola gera muito conflito, reclamação de alguns. E o Senhor, na própria parábola, explica. Ele faz o que quer da sua graça, né? Bem, vamos à reflexão do anuário Folhinha do Sagrado Coração de Jesus. A Patrícia de Moraes escreveu o seguinte: o final desta parábola contada por Jesus resume que a falta de sensibilidade ainda é uma característica marcante do ser humano e o quanto precisamos evoluir para alcançar a empatia e a solidariedade. A bondade divina é o exemplo a ser seguido. O patrão que vai inúmeras vezes ao longo do dia contratar trabalhadores para a sua vinha está preocupado com a vida de cada um que está esperando por trabalho, pois sabe que os mais capacitados serão logo contratados, enquanto os menos capacitados muitas vezes ficarão sem nada. Indignados, os trabalhadores da primeira hora ficam enfurecidos com os da última hora. Embora integrantes de uma vida interdependente, são incapazes de agir solidariamente, de fazer um esforço para compreender a situação. É uma reflexão interessante, mas eu acho que eu tenho uma mais profunda aqui, que é de Antônio Carlos Santini. Vamos ver o que ele diz. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaaliança.com.br. O título da reflexão é: Ninguém nos contratou, Mateus 20, versículos do 1 ao 16a. Sim, o foco desta parábola está no fato de que a justiça de Deus vai muito além da justiça humana, de seu aspecto retributivo, de nossas isonomias salariais. Trata-se, antes, de uma justiça maiúscula que brota do amor, explode em misericórdia e detona com nossos conceitos racionais. Deus dá a quem quer aquilo que Ele quer. Um Deus que tem, sim, o direito de distribuir seus bens como Ele bem quiser. Devo, porém, ressaltar um aspecto menor, ainda que importante. Refiro-me à queixa dos homens parados na praça enquanto a colheita urge. Ninguém nos contratou. Como interpretá-la? Preguiça, simplesmente? Desinteresse? Seria desinteresse? Incapacidade humana? Creio que não. Prefiro pensar em desinformação. E explico-me. Neste planeta habitado por bilhões de homens e mulheres, a maior parte da população ainda não foi informada a respeito da existência de uma vinha madura, de uma seara a ser colhida para que os frutos não se percam. Ouço, no fundo,
As palavras do próprio Jesus: levantai os olhos e vede os campos, como estão dourados, prontos para a colheita. Aquele que colhe já recebe o salário. Ele ajunta frutos para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. João capítulo 4, versículos do 35b ao 36. Para isto, existe a evangelização. Convidar os desocupados da praça a fazerem parte do mutirão que edifica um reino para Deus. É o que faz o Santini, é o que faço eu aqui, esse humilde repórter Paulo Maciel. Diariamente eu estou aqui nos meus endereços telemáticos transmitindo a palavra com o intuito de salvar meus irmãos perdidos. O evangelizador gasta seu tempo arrebanhando operários para a vinha do Senhor. Sua alegria está em conseguir novos operários que irão colher a semente por ele distribuída com fartura. Claro, isto gera a profunda alegria espiritual que não se encontra em nenhuma outra atividade humana. Alegra-se o que convida, alegram-se os convidados. Felizes os convidados para a vinha do Senhor, adaptando a frase do Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Não pretendo culpar ninguém, apenas aponto para uma evidência. São muitos os cristãos que não despertaram para a missão de arrebanhar os operários desejados pelo Senhor da vinha. É como se não fosse com eles, como se não devessem propagar as sementes da palavra que neles foram depositadas. E enquanto não anunciamos que todos são convidados e convocados, continuarão repetindo a mesma queixa: ninguém nos contratou. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Então eu convido você que ouve essa minha transmissão que compartilhe, que dê o seu gostei ou não gostei, se você não gostar. Mas principalmente compartilhe para que outras pessoas tenham o recebimento desta evangelização e se salvem para a vida eterna quando nos encontraremos todos junto a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora vamos aos santos do dia. Eu sempre transmito os santos do dia porque é uma forma de mostrar que essas pessoas foram homens e mulheres que agiram como Jesus mandou e nós temos que seguir o seu exemplo. Que bonito ver um cristão que tenha devoção por algum santo, porque todos os santos, todos os canonizados, são espelho para nós. Santo do dia 24 de setembro, São Gerardo Sagredo. Foi bispo e mártir, faleceu em 1046. Mestre de Santo Emerico, filho do rei Santo Estevão. São Gerardo Sagredo é o padroeiro da Hungria. Santo do dia 24 de setembro, Antônio Gonçalves, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1637. Foi religioso dominicano, enviado para o Japão com outros 5 religiosos e encarcerado pouco tempo depois. Foi submetido 2 vezes ao suplício da água, até que, consumido pela febre, morreu. Olha, na Ásia, hein? Na Ásia, continente asiático, no Japão mais especificamente. Santo do dia 24 de setembro, Pacífico, presbítero. Ele foi padre, sacerdote, faleceu em 1721. Era um religioso capuchinho que exerceu as funções de professor, pregador e confessor. Uma séria doença fê-lo paraplégico, cego e surdo. A exemplo de Jó, transformou o sofrimento numa plataforma para a santidade.
Santo do dia 24 de setembro, Beato Dalmácio Moner, presbítero, faleceu em 1341, foi religioso dominicano do convento de Girona, na Espanha. Passou 3 anos de recolhimento na gruta de Santa Maria Madalena, junto a Marselha, na França. Santo do dia 24 de setembro, Beato Antônio Martim Slomczek, foi bispo, faleceu em 1862, cuidou com o máximo empenho das instituições eclesiásticas e da vida cristã das famílias. Beato Antônio Martim Slomczek lutou pela unidade da igreja na Eslovênia. Santos do dia 24 de setembro, Beatos Guilherme Spencer e Roberto Hardest. Foram mártires, faleceram em 1589. Por confessarem a verdadeira religião, foram enforcados e esquartejados. Isso no tempo da rainha Elizabeth I da Inglaterra. Olha, enforcados e esquartejados, gente. No reinado da rainha Elizabeth. Santa do dia 24 de setembro, Beata Colomba Gabriel, foi abadesa, faleceu em 1926. Polonesa de nascença, fundou a Congregação das Irmãs Beneditinas da Caridade e a obra social Casa da Família, para acolher moças operárias pobres ou que estivessem longe de suas famílias. Santo do dia 24 de setembro, Beato José Raimundo Ferragut Girbes, mártir, faleceu em 1936, pai de família. O Beato José Raimundo foi fuzilado durante a Guerra Civil Espanhola. Olha, muitos mártires, hein, da nossa igreja. Que esses santos intercedam por nós junto a Deus, para que nós não saiamos do caminho da salvação. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você solicita, que você suplica, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal no YouTube com esse nome, onde ele responde as nossas dúvidas diariamente, disse que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando nós pedimos algo. Sim, não ou espere. A resposta melhor ele nos dará, porque ele é nosso Pai. E não é se o Pai terreno quer o bem do filho, imagine o Pai celestial, que é puro amor. Então, se ele der um não, é o melhor para você. Eu já recebi muitos nãos e na hora eu não entendi. Fui verificar depois que aquele não que Deus me deu foi a melhor coisa para a minha vida. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, para o português. Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos. Vinde, Senhor Jesus. Ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. É o juízo final, a vinda definitiva de Jesus com seus santos e anjos para o julgamento de toda a humanidade. Na verdade, o julgamento é fruto de nossas ações nesta passagem peregrina pela terra, onde temos prazo de validade, somos fracos, pó, cinzas, em questão física. Daqui a pouco, quando formos enterrados, nossos corpos, em alguns dias, virarão vermes, depois pó. Então, o que vale é a nossa alma espiritual, que vai para Deus, e nós teremos um corpo glorificado, como anjos, após a vinda de Jesus. Pense nisso.
Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Reconcilie-se com Deus. Acesse meus endereços na internet, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.